dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar aqui os colegas, a professora Elizabeth, Paulo Casagrande, o Arthur Real, Dessa, e agradecer de uma maneira muito especial o convite que foi feito pelo IBRAC. Faço esse agradecimento aqui na pessoa do Paulo Casagrande. É uma oportunidade para a gente, para o CAD, poder expor nossas ideias e também estar aqui para dialogar com os advogados, com a comunidade como um todo empresarial. Antes de começar, aproveitando o gancho que você citou os casos recentes aqui do CAD, um número, uma curiosidade, trago aqui uma curiosidade. Se a gente pegar as últimas 3 sessões de julgamento do CAD desse mês, então, a sessão de anteontem, de 2 semanas anterior e a seguinte, um dado interessante, foram 23 processos administrativos em pauta para julgamento, dos quais 22 envolviam uma entidade de classe. Então, na última sessão de julgamento de anteontem foram 7 sobre 7, 27 processos administrativos em pauta para julgamento, os 7 tratados envolviam de alguma forma a entidade de classe. Na sessão anterior, dia 15 de outubro, foram 9 sobre 9, e no 1º de outubro foram 6 sobre 7. Interessante, que marca aí a atualidade do tema, pelo que eu parabenizo também o IBRAC por essa escolha. Um tema importante no nosso cotidiano. Passo então para um breve sumário, antes de fazer um breve disclaimer aqui. É um tema que tolera algumas áreas cinzentas, de certa forma, alguns pontos delicados. Então, o que eu vou tentar retratar aqui é um pouco a minha visão, a forma como eu enxergo, como eu digeri essa vivência do CAD, como eu vejo esse assunto. Acredito que a maior parte do que seja aqui exposto, falado, convirja, esteja conforme a maior parte, a maioria da posição do tribunal, do conselho, mas enfim, um breve disclaimer para dizer que o que eu digo aqui é claro, pessoal. Passando então aqui para um brevíssimo sumário, só realmente para deixar um pouco claro o caminho que eu me proponho a apresentar para vocês. A título introdutório, eu queria mostrar alguns casos internacionais, ou seja, um panorama no mundo, de modo a passar a seguinte ou central mensagem. Esse assunto não é só importante no Brasil, esse assunto é importante no mundo todo. Tá? Então, o panorama do mundo serve simplesmente ou sobretudo para indicar essa relevância também mundo afora. Claro, depois detalhar um pouco na perspectiva de uma autoridade da concorrência, qual é o desafio principal quando a gente fala de defesa da concorrência nas atividades, nas entidades de classe. Já antecipando aqui, aquela fronteira entre o direito de associação e a infração à ordem econômica. Tanto no Brasil como em alguns outros países também tem previsão constitucional. No Brasil também é o caso, então, o direito de associação assegurado na Constituição e a infração à ordem econômica estabelecida na mesma Carta Constitucional. Em seguida, apresentar aqui um pouco da experiência brasileira. E aí, quando eu digo experiência brasileira, me refiro principalmente os casos de condenação, mas também, por sugestão aqui do meu xará, alguns acordos que foram feitos recentemente nesse terreno, que eu acho que também serve de indicador, uma possibilidade de solução para esses casos. Falando isso, indicador de sinalização, também tentar dar uma fotografia de alguns pontos que é considerado ilícito na prática. Por fim, terminar com algumas perspectivas futuras, amarrando com uma agenda de compliance que o CAD escolheu para esse ano como um tópico muito importante, acho que casa com esse tema.
Panorama no mundo. Esses casos aqui indicados, e são a título meramente ilustrativo, tentamos colecionar aqui então, diferentes regiões do mundo, diferentes jurisdições, também diferentes setores. A gente sabe que esse assunto aqui de entidade de classe, em geral, são definidas duas grandes categorias, né? A associação de profissionais e a associação de empresas. Então, aqui tem exemplos das duas naturezas, das duas famílias. Para citar aqui exemplos do Paquistão, Espanha e Israel, investigações recentes em andamento. Todos esses exemplos, essas ilustrações, datam dos últimos 2, 3 anos. Então, estamos aqui em casos de 2014, 2013 e 2012. No caso do Paquistão, a Associação Nacional de Frangos foi um caso de tabelamento de preços, que está em andamento de investigação. Na Espanha, que tem um histórico muito grande de investigação sobre em associações profissionais, tem uma investigação em curso. Todas essas investigações e condenações tratam das respectivas autoridades da concorrência dessas jurisdições, então dos CADs correspondentes. Então, o CAD espanhol está com a investigação em curso, com passivo órgãos advogados, diz respeito, na verdade, a um debate, uma regra de exclusão de membro, então exclusão de advogados da associação. Em Israel, esse caso de associação de veterinários trata também de tabelamento de preços, e aqui tabelamento sugestivo de preços, ou seja, não cogente, não mandatório. Com relação às condenações recentes, indico aqui também, a título ilustrativo, 3 exemplos. Na Itália, a Federação Nacional de Médicos e Dentistas condenou esse ano a associação, ou essa entidade de classe, com base numa regra estabelecida no Código de Ética da Federação Nacional dos Médicos e Dentistas, dentre outros aspectos, era uma proibição de detalhamento do preço. Então, a consulta era detalhada, tinha uma regra de proibição de detalhamento do preço da consulta, dos diferentes insumos e serviços prestados, por exemplo, numa intervenção cirúrgica, e o Código de Ética dizia que isso não era correto, o detalhamento de preços, e a autoridade da concorrência, então, entendeu que isso era uma infração no ilícito concorrencial. Na Grécia, esse caso de associação de construtores de prédios, condenação no ano passado, em 2013, interessante notar que esse caso da Grécia foi aplicada a condenação máxima permitida no patamar de multas para associações. O presidente da associação fez uma intervenção pública, fez um pronunciamento público em pleno ambiente de crise, dizendo que os preços dos apartamentos estavam muito baixos e que, portanto, ele sugeria, ele orientava os membros da associação a não mais assinar contratos de construção, porque os preços estavam muito baixos. Portanto, então foi considerado um risco concorrencial, um controle de oferta dos novos contratos que poderiam sair construir novos prédios. Índia, a Associação de Farmácias, era um caso clássico de cartel de fixação de preços, em que a associação serviu de fórum para orquestrar um cartel, e houve uma condenação de mais de 70 empresas nesse processo especificamente. Última palavra, e de novo a mensagem principal, ainda a título introdutório, é dizer que esse tema é atual no mundo todo. A OCDE, nós conversávamos há pouco antes do painel sobre a estrutura da OCDE. A OCDE organizou uma roundtable, uma rodada de discussões no ano de 2007, não é muito antigo, exatamente sobre esse assunto, Trade Associations, então associações de empresas. E esse documento é público, então qualquer um pode ir no site da OCDE e ter acesso. E ele é muito interessante, ele traz não só a nota de secretariado preparada pela OCDE, como também uma série de contribuições, 26 contribuições, para ser mais preciso, dos membros da OCDE, dos países que integram o Comitê de Concorrência da OCDE. Então, acaba o produto, a entrega, é um documento bem consistente, bem significativo. Talvez a peça mais importante seja, de fato, a nota de secretariado, que é o elemento que é alimentado
alimentado pelas contribuições nacionais. O desafio principal para uma autoridade da concorrência é tentar identificar a fronteira da ilicitude. De novo, como antecipei aqui, a questão da direito de associação de um lado e infração à ordem econômica de outro. Onde fica essa fronteira? Em alguns casos a resposta é evidente, a resposta é clara, em outros nem tanto. Eu acho que talvez para tentar encontrar, melhorar essa percepção da fronteira do ilícito, é preciso uma reflexão sobre o próprio papel das associações, o próprio papel, função, objeto dos sindicatos. E a gente percebe, pelo menos na minha análise, fico aqui aberto a críticas, adendos, comentários, porque as pessoas se associam, eu digo pessoas no sentido amplo, né? Empresas, inclusive, em geral, na busca de um interesse comum, né? Se a gente for, o xará aqui é franciscano, ele deve ter consciência de estudo, Túlio Ascarelli, os contratos bilaterais, então, são interesses convergentes, são interesses comuns, que levam as pessoas a se juntarem, a se associarem. E a associação, então, passa a ter, a advogar, ou passa a colocar em prática uma pauta de atividades de interesses comuns, interesses legítimos, por exemplo, preocupações ambientais, questões tributárias, para ficar em dois terrenos interessantes. Cito aqui um exemplo, a própria Ordem dos Advogados do Brasil encampou aí está com uma campanha forte com relação ao ISS, né, da colocação do ISS, não a porcentagem do faturamento, na maior parte dos municípios é 5%, mas o valor fixo, né, pela regra das sociedades uniprofissionais. Legítimo, perfeito, uma associação ter esse espírito, e eu acho que uma das grandes vantagens é essa. Eu consigo tentar enxergar assim, uma dimensão pelas dimensões internas e externas da associação. Internamente, uma associação pode prover serviços para os seus membros, então na forma de informes, na forma de relatórios, na forma de coleta de dados. A associação pode também ter uma dimensão externa, que aí toda essa pauta, não só de construção de um consenso entre os membros para determinadas políticas de valorização dessa indústria, desse setor, como também políticas públicas de uma forma um pouco mais ampla. E aí, uma vez angariado um certo consenso, vai lá a associação e instrumentaliza, canaliza essas demandas, muitas vezes na forma de um lobby, não no sentido pejorativo, muito pelo contrário, na forma de escoamento do pleito, de uma demanda legítima de um certo setor, de uma certa indústria. É claro que ao congregar esses membros, sobretudo em grande parte das vezes que são concorrentes, começam a se aproximar de situações mais delicadas. Sempre que sentam juntos, tem um risco de passar essa fronteira. Então, o cuidado se instaura nesse sentido de identificar até onde essas reuniões, esses encontros, e não só, também as atividades de uma maneira geral das associações passam essa fronteira do ilícito. Me parece que, apesar de ter uma série de práticas que podem gerar o ilícito concorrencial, vimos aqui no panorama do mundo questões relacionadas à regra de exclusão, de inclusão, exclusão de membros, vimos aqui questões de regras de código de ética. Me parece que a maior parte dos casos, se a gente faz uma apanhada sobretudo da experiência brasileira, a maior parte dos casos se concentra justamente na fixação de preços, visão de mercado e também na conduta comercial uniforme. Então, se a gente tenta extrair a experiência do CAD, é isso que a gente nesse ponto que a gente chega, e é nesse ponto então que eu pretendo desenvolver nesse slide que trata dos casos de condenação. Eu sinalizei aqui, ou apontei aqui, 3 casos antigos de propósito. Um caso de 2003, outro de 2005 e outro de 2004. No cartel de revenda de combustíveis, o sindicato Minas Petro
foi condenado no valor de R$240 mil, essa é a data de condenação, por ter servido de foro para o cartel. Então, o cartel entre os postos de gasolina de BH, que aumentou o preço logo depois de uma reunião do sindicato, dias depois, aumentou em mais 10%, do preço dos postos de gasolina. 80% dos postos de gasolina de BH faziam parte desse sindicato. O sindicato foi, portanto, condenado, o valor foi R$240 mil, por ter servido de foro do cartel. O cartel da pedra britada, a condenação foi em 2005 no valor de R$300 mil. O Síndico Pedras, o sindicato o sindicato nesse caso, foi também condenado por parte de prática de cartel, e nesse caso a atuação do sindicato foi ainda mais impressionante, porque serviu não só de foro, como também de profissionalização do cartel. Então foi um dos autos que tem comprovação de que o sindicato deu cursos, treinamentos robustos para a prática de fixação de preços, de visão de mercado, portanto foi também condenado. O caso de 2004 aí não foi um caso de cartel, foi um caso de conduta uniforme de agências de viagem, nesse caso da ABAV do Distrito Federal, em que no Código de Ética havia uma proibição para descontos em licitações públicas. Portanto, essa regra do Código de Ética foi considerada um risco concorrencial, também sujeito à condenação. Faço um pulo grande aqui temporal para 2013, porque, enfim, a mensagem principal que eu queria passar aqui é que tem mais de 10 anos de história de condenação do CAD. Então, também esse assunto ele é importante, ele é relevante, mas tem mais de 10 anos. Então, acho que o sindicato, uma associação que queira realmente tentar identificar, é possível fazer um levantamento dos casos e tentar esmiuçar um pouco a linha, ainda que por vezes é oscilante, do que tem sido compreendido, entendido como ilícito concorrencial. Trago aqui também a título ilustrativo, que me parece uma certa, pelo menos uma certa precedente está relativamente estável, da média das multas aplicáveis a essas entidades de classe. A gente vê que no caso de prática de cartel, a média de multa tem ficado em torno de 300 mil FIR. E no caso de conduta comercial uniforme, a média das multas tem ficado em torno de 100 a 120 mil FIR. Nesses casos agora de outubro, dessas últimas sessões de julgamento que a gente citou os casos, esses indicadores foram, por exemplo, citados e confirmados. O caso Inverdinho realmente é um caso recente, que eu gostaria aqui de destacar ele, o CAD realmente eu acho que passou uma mensagem muito importante, teve um debate muito profundo numa conduta específica, que é a conduta de tabelamento de preços, e através primeiro do voto do conselheiro relator, do Ricardo Luiz, em seguida o Marcos Paulo Veríssimo, fez um voto visto, confirmando a linha do voto relator, mas sobretudo aprofundando e convidando todo o conselho a esse debate, de forma que eu acho que esse voto ele é um indicador muito importante no que se refere ao tabelamento de preços. E o CAD, nesse momento, passou um recado, uma mensagem muito clara, de que tabela de preços é muito perigosa, é considerado ilícito pelo objeto, e, portanto, não precisa passar por todo aquele caminho longo de análise de mercado, de poder de mercado e etc. Além dos casos de condenação, eu queria fazer uma menção aqui com relação aos acordos, de novo a sugestão que foi dada pelo Paulo Casagrande. Se a gente faz o levantamento do histórico dos acordos do CAD, da última década, esses números que eu vou dizer aqui é um palpite forte, estudado, mas esse histórico sempre tolera algum tipo de desvio, mas são poucos os casos de acordo envolvendo entidades de classe, mas são todos recentes. Então, se a gente pegar aqui, esses 5 são casos de 2013 e 2014. No caso
No primeiro caso indicado, que é o caso da Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, a associação, então, se comprometeu ao pagamento de uma contribuição de R$70 mil, e a conduta cessada era a divulgação de informações sobre preços e níveis de produção de forma não agregada. E aí a associação se comprometeu a cessar essa prática e com essa contribuição. No segundo caso, do Sindicato de Comércio Varejista de Material de Escritório e Papelaria, em São Paulo, o valor exato é confidencial, mas também era um caso de divulgação de informações sobre preços e reajustes. Então fica também um recado nesse sentido. O terceiro caso, que é o caso da Associação Brasileira de Atacado Farmacêutico, era um contrato de fornecimento de dados com a INS e não teve valor pecuniário, não teve contribuição pecuniária. O TCC estabelece obrigações de fazer e de não fazer, mas não tem propriamente obrigação de dar, a obrigação da contribuição pecuniária. O outro caso seguinte, de 2014, é o caso do Sindicato dos Proprietários Centro de Formação de Condutores do Paraná, um caso também de tabela de preços, assim como o da Associação Brasileira de Produção de Obras Audiovisuais. O valor do primeiro foi R$12 mil para o sindicato, o segundo, o valor específico é confidencial da associação, mas somou-se R$45 mil é a soma da contribuição da associação junto com duas outras pessoas físicas. Exponho esse slide para dizer também que isso é um caminho, né? Fica como um recado também, um caminho da possibilidade de acordo. O CAD tem mostrado, tem sinalizado que está aberto a acordo nessa seara. Falando de sinalização, eu passo então para esse slide, que foi, de certa forma, inspirado numa cartilha da SBE, uma cartilha de 2009, cartilha Combate a Cartéis em Sindicatos e Associações. Foi inspirada na cartilha, mas eu tentei ir um pouco além da cartilha, porque a cartilha de 2009, por exemplo, o aspecto de tabelamento. Eu acho que a decisão do CAD, o julgamento do CAD de 2013, foi muito esclarecedor para essa prática específica, para essa conduta. Então a gente vê aqui, por exemplo, no campo de troca de informações. É claro que a troca de informações é bem-vinda, faz parte da natureza da associação, das entidades de classe. Sobretudo quando elas são relevantes para o setor, mas a partir do momento que a troca de informações passa a tocar aspectos sensíveis, e quando eu digo aspectos sensíveis, me refiro a informações concorrencialmente sensíveis, já entra num terreno perigoso, por isso marcado aqui com um vermelhinho. Esse caso especificamente é interessante em situações de coleta de dados. Né? A coleta de dados é uma atividade comum de entidades de classe e de certa forma, alguns cuidados merecem destaque nessa coleta de dados. Por exemplo, coletar dados históricos, assim entendido em geral como dados de mais de um ano de passado, de antiguidade. A disseminação das informações de forma agregada e não desagregada, de modo que não seja possível identificar exatamente qual empresa, qual membro da associação forneceu, alimentou aquele dado especificamente. Então, são certos cuidados, certas orientações que facilitam, orientam, ajudam essa prática, esse serviço de coleta de dados e depois o resultado na forma de um relatório, de um informe, do que seja. Reuniões. O CAD condenou recentemente o cartel do pão. As reuniões do cartel se davam, sobretudo, por via da associação. É importante que haja agendas públicas bem detalhadas da pauta da reunião. É importante que haja atas bem detalhadas do que foi discutido. Evitem, não é orientado enviar funcionários do departamento comercial ou de vendas para esse tipo de associação, para esse tipo de encontro. Claro, são pessoas mais suscetíveis de começar a conversar com o vizinho sobre alguma estratégia comercial. Então,
somos todos seres humanos. Outras práticas aqui, de sinalização, código de ética, também muito comum no âmbito de entidades de classe. É desejável, é aconselhável que faça menção à lei do CAD no código de ética. Então, existe uma lei de defesa da concorrência que nem todos da empresa talvez conheçam, e que então vale esse reforço. Não fazer menção no código de ética a preços, a políticas de desconto. Então, isso também se extrai dos precedentes do CAD e nessa própria cartilha da antiga STE. Tabelas de preço, então, aqui já foi sinalizado o voto do Conselho Marcos Paulo muito esclarecedor a esse respeito, então, de que tabela de preços é uma prática perigosa. Para terminar, pedindo desculpas aí pelo tempo, com relação às perspectivas futuras, eu acho que, como dito inicialmente na parte do sumário, na apresentação geral, eu acho que essa agenda de compliance que o CAD tem advogado, tem convidado, tem se colocado, tem tentado reforçar com a comunidade antitrust brasileira como um todo, conversa muito bem nesse campo de entidade de classe. É importante que haja mecanismos preventivos dessas práticas dos possíveis ilícitos concorrenciais. A gente teve um encontro 2 meses atrás, aqui perto no TRF, em que foram 2 dias dedicados a compliance, a diferentes áreas antitrust que podem ser objetos de compliance, e a entidade de classe certamente é uma delas. Me parece que a agenda de compliance tem o que se chama de win-win, né? Uma relação ganha-ganha, favorece todos os envolvidos. Para as empresas, através de uma avaliação de risco, de risk assessment, identificar que práticas ou não tem maior ou menor probabilidade de ter algum problema no futuro, como a autoridade da concorrência, no caso brasileiro do CAD. E para a autoridade da concorrência, no fundo, também reforça uma agenda de efetividade da própria política de defesa da concorrência. Claro que um país onde a autoridade da concorrência não pune, não sanciona, não é um país, não é uma autoridade da concorrência que não funciona, que está ruim. Não, pode ser um país que tem cumprido as regras, que tem feito compliance das regras. Com isso, então, eu termino essa breve exposição, agradeço de novo pela atenção e pelo convite.